Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Juliano da Costa Felipe, especialista em sistemas a gás. Juliano, obrigado pela vinda aqui. A área que tu atua é responsável por facilitar muito a vida da dona de casa, das pessoas e todo mundo, né, que precisa fazer comida, precisa aquecer o chuveiro, etc. Mas também é um problema grave. Muita gente já teve, né, situações bem difíceis, em alguns casos irreversíveis, porque não sabia dicas e sacadas de como lidar, né, com a questão do gás, que é uma coisa que está dentro da casa das pessoas, um botijão ou, né, variando o tamanho. O sistema, e não é difícil de dar erro, e não é difícil. Essa época, então, a gente está vendo na TV quase que um incêndio por dia, né? Quando antigamente as pessoas tomavam banho e ainda a instalação era dentro. Eu perdi um amigo, colégio de quartel, de segundo grau, no banho, né, cara? É um negócio surreal. Então, é um assunto que faz a diferença. Então, quem está assistindo devia até pegar papel e caneta para pegar as tuas dicas. Mas antes das dicas, como é que foi a tua trajetória até aqui? Então, a trajetória da gente sempre começa lá na infância, né? A gente começa assim com muitas incertezas. Eu venho de uma família de 7 filhos, né? De 7 filhos, e é bastante difícil no primeiro momento. Quando a gente é criança, a gente não entende muita coisa, né? O que acontece? Meus pais moravam numa parte periférica de Porto Alegre ali, onde a vida era bem complicada, e foi passando o tempo, as crianças foram se tornando adolescentes, minha mãe entendeu que era perigoso aquilo ali e se mandou para o interior de Santa Maria, né? E se mandou para o interior de Santa Maria, chegando lá, mas interior mesmo, Itaara, 8º distrito de Santa Maria, né? Sim. E chegando lá, vamos lá, o pessoal da cidade trabalhar no campo, ou seja, na pedra, né? Então, foi bastante interessante a experiência, onde ali a gente aprendeu bastante coisa, e lá eu comecei a ter despertar os meus primeiros sentimentos do empreendedorismo, entender o que poderia se tornar um empreendedorismo, né? Que é assim, no aspecto da necessidade, transformar em uma oportunidade. Isso aconteceu ali em meados dos anos, para ser preciso, em 85, quando tivemos uma estiagem lá que não tinha nada. Meus pais trabalhavam na cidade, e aí os meus irmãos já eram mais velhos, já saíam, e eu com ali 12 anos, sozinho em casa. Meus pais apareciam de 15 em 15 dias lá, e para deixar alimento. E veja bem, 12 anos, vivendo sozinho lá no interior, porque tinha que estudar. E eu saía para a escola um pouco mais cedo para tentar alguma refeição ali com as merendeiras, né? E num belo dia chego na porta da escola, numa segunda-feira, para ser preciso, a escola com a bandeira a meio pau e a escola fechada. Por que é isso? Aí a vizinha que cuidava da igreja do lado ali chegou e disse: olha, a escola está fechada porque o presidente morreu. Ou seja, Tancredo de Almeida Neves morreu naquele dia 21, né? E daí dia 22 era luto, né, oficial. O que eu vou fazer? Andava 4 quilômetros com uma refeição bem precária, não tinha mais nada nos armários aqui assim. Aí chego em casa, o que eu vou fazer? Aí eu vou buscar água na cacimba lá, tudo aquilo seco. O que eu vou fazer pela vida? Os armários vazios aqui assim. Aí vejo uma plantinha, uma avenca ali, só aquilo que tinha de verde no meio da mata ali, me deparo com aquilo ali, eu vou vender esse negócio e vou transformar em comida. Subi, e isso eu percorria, para ir para a escola eu percorria 4 quilômetros. Aí cheguei lá, peguei essa plantinha aí, vendi na cidade, em Santa Maria, passei na cooperativa, comprei lá, deu para comprar meio litro de leite, meia dúzia de ovo e uma caixinha de bolo lá, levei em casa, minha mãe ensinou essas coisas todas, aquelas que tinha que aprender, tem que se defender. Aí fiz um bolo e cheguei, tinha uma pedreira lá, parei na porta da pedreira com aquele bolo enorme aqui assim, e fatiadinho, vendi, já peguei outra carona e já peguei, e ali começou a minha trajetória. Quando meus pais vieram, 15 dias depois, os armários estavam cheios de alimento, e dali eu não parei disso, decidi que eu não iria passar necessidade. Passado um período, por motivo de saúde, meus pais venderam a propriedade lá, e onde é que nós viemos parar? Na cidade de Canoas, né? E na cidade de Canoas, especificamente no bairro Guajuviras ali, né? Onde tinha, isso aí foi em 89, e nós fomos parar um ano após a invasão do Guajuviras, e ali
segui estudando, né? Segui estudando e para ganhar a vida ali, eu capinava pátio, eu carregava terra, eu saía de manhã às 5 horas da manhã, a pezito do Guajuviras, até a estação do trem, pegar um trem para ir até a Ceasa para comprar laranja, pimentão e coisa, e depois à tarde vender. Não deixei de jogar bola, não deixei de fazer as coisas, não deixei de estudar e segui estudando até chegar o meu período de exército, né? E lá no exército eu fiquei 4 anos, segui sempre trabalhando com a construção civil. Aí, das formações que eu fui fazendo, fiz uma formação técnico em edificação, técnico em climatização, técnico em eletricidade, então várias formações técnicas, e uma delas que veio e que hoje é o meu ganha-pão, a minha vida, a minha paixão aqui assim, é os sistemas a gás, né? E aí eu me inseri e caí de cabeça nessa profissão aí, a qual, assim, só me trouxe felicidades, só me traz felicidades, né? E eu consegui sobressair. Então, daquelas incertezas que existia lá no passado, eu consegui enxergar um futuro, né? E vivo disso que eu me estruturei e consegui, assim, de alguma maneira, ter um diferencial nas questões de qualificação profissional. Porque uma das coisas que eu sempre busquei é, além de receber a informação, não reter a informação, transferir a informação, fazer essa transferência de informação para que outras pessoas elas pudessem pegar e multiplicar, não ficar retido, para que todos pudessem fazer bom uso. E hoje eu tenho uma empresa ali que se chama Juliano Aquecedores, até porque coloquei o nome de Juliano Aquecedores para quê? A minha identidade, a minha responsabilidade, é o meu nome que está ali, né? E nesse contexto de formação e nesse contexto de multiplicar, eu dou treinamentos e dou formação aí a nível de Brasil, tem mais de 500 profissionais formados dentro do estado e a nível de Brasil pessoas que vinham, porque era um período em que a informação ela era muito retida e poucos profissionais tinha um aprimoramento, um embasamento técnico e a busca pela profundidade técnica. E hoje ainda continua, apesar de termos muitas informações dentro da internet, ainda existem muitas desinformações, as quais a gente começa a caminhar num território bem perigoso, né? Então, mais ou menos essa é a minha trajetória de vida, né? A gente vai entrar agora em dicas mais aplicáveis para dentro de casa, mas a tua história chama muita atenção isso, porque já entrevistei várias pessoas que vieram de situações bem difíceis, mas onde tiver ética, onde tiver a verdade, onde tiver a vontade de ir atrás, passa por vendas, passa por tu conseguir fazer negócios, e isso tudo, se quanto antes aprender, né, mais rápido dá para aplicar na vida adulta, porque esses pilares vão servir para sempre. Mas a gente já vai entrar específico na tua paixão, né, na parte do gás. Vamos fazer só um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Juliano da Costa Felipe, especialista em sistemas a gás. Tchê, dentro da tua trajetória, né, tu já viu muitos erros que as pessoas cometem na sua casa, né? O que são as principais coisas que a pessoa tem que estar esperta e tem que estar ligada para não ter uma situação grave, desde a mais simples, porque às vezes o incidente vem de sucessão de erros, né? É uma mangueira errada, é uma instalação errada. Como é que hoje tu recomenda para quem possa dar uma revisada e ter o que seria o ideal? Então, o grande erro começa na escolha do profissional. O tiozinho ali, ele está acostumado a fazer. O Joãozinho, enfim, começa na escolha do profissional sem um embasamento técnico-científico, né? Esse embasamento técnico-científico, técnico científico que ficou abandonado durante muitos anos lá atrás, hoje ele faz a diferença. Por quê? Porque existem muito mais equipamentos, a gente tem muitas outras modalidades de equipamentos em sistemas a gás. Por exemplo, nós temos estufas, nós temos aquecedores de água a gás, nós temos fogão. Então, assim, a primeira grande dica é checar se esse profissional que vai executar esse trabalho,
ele detém o conhecimento, se ele representa um fabricante que dá treinamentos recorrentes para ele, ao produto que vai ser instalado. Então, primeira grande dica assim, que vai fazer a diferença é quem é esse profissional. Esse profissional, ele efetivamente detém conhecimento técnico para a execução de um trabalho voltado na área do gás. Não pode ser um amador, porque arrisca a vida, né? É diferente de um amador que vai fazer o cara que vai fazer um trabalho, o ideal seria sempre que dominasse tudo que faz, mas nessa área, por algum motivo, como tu falou, pessoas simplesmente se autodeclaram e tu não tem a comprovação de que, e nem a garantia de que aquilo não vai dar um problema, né? Hoje fica bem fácil assim eu pegar e separar o joio do trigo, né? Bom. Hoje fica fácil. Por exemplo, eu vou solicitar um profissional. Um profissional habilitado pode entrar lá no CFT, né, no Conselho Federal de Técnicos, e verificar as credenciais desse profissional. Se está adquirindo um produto novo, no caso, um fogão, um aquecedor de ambiente, uma caldeira que seja, vai estar comprando, que normalmente são equipamentos de valor agregado, existe um fabricante. Esse fabricante, ele tem um quadro de assistência técnica com profissionais qualificados. Então, se pode chegar junto a esse fabricante e solicitar essa verificação. Outra coisa aí que tem também é a questão se esse profissional ele tem formações, tipo o Senai. Eu, por exemplo, eu sou cria do Senai, eu tenho assim, inúmeros cursos de formação, e entre a formação mais específica, que é técnico nas tecnologias finais do gás e inspetor de sistemas a gás, né? Então, nós fomos certificados, nós fomos colocados ali durante horas de treinamento especificamente na área do gás, que às vezes não nos dá uma segunda chance. Essa que é a questão, e existe muitos perigos escondidos atrás desses equipamentos que um profissional não qualificado, ele não vai conseguir enxergar e preservar esse equipamento em segurança, né? Principalmente a integridade física da pessoa, né? Que é algo mais importante ali, porque eu tenho muitos incidentes e às vezes os acidentes mesmo, eles são fatais, né? Eles não nos dão uma segunda chance, né? E principalmente coisas simples, né? Desde verificar a questão do botijão, que eu nunca sabia, né? Uma vez conversando, né, contigo, até o próprio botijão varia a qualidade, a mangueira, a válvula, tudo tem o meia-boca e o que seria o ideal. Assim, a gente tem uns 3 pilares que eu falo dentro da empresa lá, assim, a gente tem que trabalhar em cima do conforto, ok? Nós temos que trabalhar em cima da economia, mas acima de tudo a segurança. Perfeito. Então, essa combinação de evento ali, se eu negligenciar em algum dos pontos, eu vou ter problema. Por exemplo, se eu chegar aqui assim optar por um componente não homologado, porque existem normas e as normas determinam estes procedimentos, porque existe um estudo que vem aprimorando, no caso dos equipamentos a gás, a norma que rege os procedimentos de instalação é a NBR 13103, e dentro dela estão todas as informações pertinentes ao procedimento de instalação, manutenção que deve ser feito e componentes a serem utilizados. Portanto, se a pessoa vai chamar um profissional, esse profissional, o mínimo que ele tem que saber é o que rege a NBR 13113. É uma grande dica. Além do profissional, é saber se ele sabe, porque ele pode se intitular profissional e desconhecer essa norma, que é determinante. Então, essa a questão da segurança não se abre mão. Então, vamos lá, a gente trabalha lá com um pilar: conforto, economia e segurança. As variações que existem, tipo, entre um sistema, e tem validade, por exemplo, reguladores de passagem, mangueiras, tem validade. Existem recomendações para fazer manutenções periódicas nos equipamentos, tal qual um carro, só que existe uma anticultura da manutenção que a gente está trabalhando em cima disso. Semana passada, por exemplo, eu fui fazer um atendimento, o cliente me disse, daí eu fazendo um procedimento de instalação, o cliente me disse: poxa, mas só inventam coisas para a gente gastar mais. É que as coisas elas vão mudando, as normas elas vão evoluindo. Eu participo do CB9, que é o Comitê Brasileiro de Normas Técnicas, dentro da ABNT, e periodicamente é feito a reavaliação da norma. A norma é uma coisa que ela vai se alterando
à medida que os equipamentos vão entrando, que as tecnologias vão evoluindo, ela vai sofrendo alterações para a gente sempre preservar os ambientes seguros. Então, aí o cliente me dizia, mas só inventam coisas. É que, à medida que se inventa, se cria segurança e se dá mais economia e conforto, né? Nessa linha. Tentar conciliar as três partes. Esses três pilares. E o que tu já viu de absurdo, assim, tipo, cara, na vida real, assim, tu bate o olho e não acredita como é que as pessoas... O absurdo assim, todo dia a gente esbarra, por exemplo, eu deixo de efetuar ao menos de 4 a 5 atendimentos por dia para os clientes. Então, o que ocorre? Quando o cliente chega até nós, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma filtragem do que ele tem ou o que ele deseja, ok? Vamos falar especificamente de aquecedores de água-gás aqui, que é o que existe assim de alta periculosidade dentro de uma residência, porque um aquecedor de água-gás, ele utiliza gás combustível. Um aquecedor de água-gás, ele expele gás, que é um gás que acaba sendo tóxico. Então, ele expele, efetivamente ele não é tóxico, mas ele causa a hipóxia, que seria assim uma intoxicação, né? Mas então eu tenho esse equipamento que ele acaba sendo uma arma. O que ocorre? Aí o cliente ele chega até nós, a gente faz a filtragem do que ele tem. Por exemplo, aí o cliente ele chega lá, ele já tem o equipamento há 20 anos, nunca deu manutenção e a gente vai trabalhar em cima das orientações que devem ser feitas. O equipamento dele está dentro do banheiro, sem duto chaminé para o ambiente externo, e ele diz para mim assim, ó, sempre esteve aqui, nunca aconteceu nada. Mas a questão é que quando nós detemos o conhecimento da periculosidade do equipamento, a linguagem é diferente, a gente tenta apontar para o cliente que existe um grande perigo, e aí que nem tu relataste aí que teve o caso de uma perda, né? E essa é uma perda estúpida, porque hoje a gente tem o conhecimento da causa. Uma perda estúpida, uma pessoa morrer por inalação de CO2 dentro de um ambiente porque não tem um duto, chaminé, uma coisa para botar os gases resultantes da combustão para o ambiente externo. Isso porque é uma coisa tão barata e tão simples de ser feita. Então, a pessoa com aquela ideia de que já está há tantos anos ali, teve sorte todos esses anos, então essa é a coisa mais esdrúxula e a resistência para fazer a adequação desse ambiente para corrigir. Essa é a coisa mais terrível que a gente tem que fazer o certo. Todo dia, e daí fazer esse certo é difícil vencer essa barreira, assim, a gente consegue vencer bastante, mas em média, assim, uns 5 clientes por dia a gente deixa de atender porque eles se opõem. Não, tu tá inventando coisas. E daí é óbvio que não vai converter. Tinha 30 segundos, o que vai ser o futuro, né, desse mercado a gás? Tu sente que vai ter alguma evolução ou vai seguir como está? O futuro ele é grandioso, tá? Assim, ele é de muitas oportunidades. Nós temos aqui, principalmente para o Brasil, né? Aqui no Brasil, o mercado ele ainda está engatinhando. Quando nós olhamos aqui para a nossa vizinha Argentina, olhamos para o Chile ali, o mercado lá é enorme e acontecendo. Então, assim, no último informativo que tive da Abagás, que é a Associação Brasileira de Construtores de Equipamentos a Gás, falava-se de 600 mil máquinas vendidas nesses 2 países, quando que aqui no Brasil não vira os 400 mil equipamentos. Então, o futuro ele é grandioso. E eu digo mais, assim, acrescentando aqui, assim, uma das coisas da profissão que eu vejo, que eu lastimo, é que poderia ter mais mulheres atuando nesse campo da área do gás. Por quê? Porque ele é um trabalho técnico, a mulher é muito mais cuidadosa, é muito mais detalhista e é um procedimento leve, ele não é um trabalho braçal pesado, ele é um trabalho mais técnico. Então é uma grande dica que eu digo aí para para as mulheres principalmente, né, que é um mercado que está em aberto, que eu digo. E o segredo de galgar esse mercado é qualificação profissional. Não tem jeito. Destaque é qualificação profissional. Juliano, obrigado pela aula. Depois que a pessoa tomar um banho de chuveiro a gás, não quer mais tomar banho de outro, qualquer chuveiro. Então tem muito realmente para crescer. É o que a gente diz lá. O banho quente é a recompensa do dia. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Dá uma vida, parece que é um remédio. Né? Retoma as energias. Obrigado por toda a aula e assim que tiver qualquer novidade, o espaço está aberto para a gente informar o pessoal em casa
E se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem mais tu sinta que ele possa ser útil. E o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.